Tudo bom, pessoal? Vamos para mais um vídeo de resposta a perguntas dos inscritos. Se você tem alguma dúvida, você deixa aqui, a gente vai tentando resolver, a gente vai tentando responder. Uma das perguntas que me fizeram nessas últimas semanas, que foram várias pessoas que perguntaram, é sobre o visto EB número 6, EB6. Que visto é esse? Que história é essa de EB6? Eu citei em alguns vídeos meus, comentei inclusive com os meus alunos de pós-graduação e muita gente ficou perguntando, poxa, mas o que é esse EB6? Eu vou explicar para vocês. O EB6, ele não é oficialmente um visto, porque não houve uma legislação que foi criada especificamente para ele. Mas ele se refere ao IEP, o International Entrepreneur Parole, que também é conhecido como IER, como International Entrepreneur Rule, que foi colocado já há uns 5, 6 anos atrás e tinha como objetivo criar novos investidores, novas pessoas, novas inteligências, vamos dizer assim, porque eu entendo, interpretando o IEP, eu entendo que o motivo da lei ter sido criada foi realmente trazer aqui para os Estados Unidos pessoas com uma capacidade intelectual maior, onde ele entra numa startup, onde ele tem uma participação, onde ele tem atuação nessa startup, e ela permite investidores de outras origens. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, na verdade, o EB6 é o Startup Visa, que foi criado já há algum tempo atrás, foi introduzido, muitas pessoas acabaram aplicando isso há uns 4, 5 anos atrás, e ele agora vem sendo debatido novamente no Congresso para que seja criada uma nova categoria. Se eu entendo que pode ser uma categoria criada para um Green Card, por exemplo, como um EB6, eu entendo que não, porque ele não foi criado para gerar um green card, ele não foi criado para ter uma estrutura de green card, de concessão de green card, e ele deve ser direcionado para uma outra categoria, apesar de ele ser chamado de employment based, tá? Então, ou seja, ele é baseado numa oferta de emprego dessa startup, dessa empresa. Outra pergunta que fazem bastante é com relação aos requisitos, né? Quais são os principais requisitos para aplicação do IEP ou do futuro EB6 aqui? Primeira coisa, precisa ter uma empresa startup. Foi sendo criada dentro dos Estados Unidos e essa startup não pode ter mais do que 5 anos. Ou seja, o primeiro requisito é existir uma empresa nova dentro dos Estados Unidos, não pode ter mais do que 5 anos. Segundo ponto, o papel do empreendedor. Você deve ter um papel central, ativo, muito parecido com um exercício aí, é uma mistura entre um L1 e um E2. Você tem que ter um papel fundamental dentro da startup. Você tem que ser, vamos dizer que seja uma startup de TI, por exemplo. Você tem que ser um programador ali dentro, onde você vai desenvolver uma tecnologia nova, onde você vai ter uma coordenação diferente, onde você vai ter um papel fundamental daquele desenvolvimento. Se você é um engenheiro, você tem que ser uma pessoa que tem aí um background, que vai ter que justificar qual é a razão de ter aquela atuação dentro. Terceiro, financiamento do capital. A empresa deve ter recebido um investimento substancial, eles usam exatamente o mesmo termo, de fontes qualificadas, ou seja, você precisa ter um investimento, seja de um investidor anjo, seja de um investimento privado, seja do seu próprio bolso, e você precisa demonstrar que esse valor ele é realmente fundamental para aquela empresa. Então vamos falar que venha de um capital privado, por exemplo. Eu imagino hoje aqui, vamos colocar um número acima de 300 mil dólares, seria um número razoável, que tenha a origem daquele dinheiro. Você precisa demonstrar que ele veio, seja de um investidor ou seja do seu bolso, tem que demonstrar qual foi a origem. Não basta você simplesmente dizer, olha, eu recebi esse dinheiro, está aqui e eu vou tocar a bala aqui nessa startup. Ou esse dinheiro pode vir de algum subsídio governamental, por exemplo. E esse subsídio governamental não pode passar de 1/3 do valor do capital. Ou seja, se você está investindo ali mais de 300 mil dólares, como eu disse para vocês, e esse valor que você tem algum tipo de subsídio, algum tipo de benefício, algum tipo de financiamento governamental, ele não pode ser superior a 30% daquele valor que você está colocando. Ou, se você não tiver nem o subsídio e nem o capital para colocar, você pode, isso é muito difícil, não recomendo que vocês façam, mas você pode demonstrar que aquela empresa vai ter um crescimento tão grande, tão exponencial e tão rápido, que o valor que ela vai gerar vai ser muito maior do que aquele valor que você investiria ou que era obrigatório você fazer na empresa antes da abertura e antes da solicitação do seu visto. Então você tem 3 caminhos aí, eu particularmente excluiria o segundo e o terceiro e ficaria só com o primeiro.
primeiro. Por quê? O Startup Visa ele é muito claro em demonstrar para o agente da imigração e para você mesmo, para as pessoas aplicantes, que ele quer sim que você tenha uma qualificação alta para poder exercer isso dentro da empresa e que você tenha aquele valor de investimento superior a $300.000 para que você vai colocar nessa empresa e para que essa empresa possa se desenvolver dentro dos Estados Unidos. A duração de um processo desse é de 2 anos e meio, ou seja, 30 meses, e você pode pedir uma outra renovação por mais 30 meses. Você precisa criar pelo menos 5 empregos dentro desses primeiros 2 anos para você pedir a sua renovação. A receita anual média tem que ficar na casa dos 500 a 530 mil dólares por ano, e você pode ter aí mais um investimento, pode ser requerido que você faça mais um investimento na hora da renovação do seu visto, que supere a necessidade de você comprovar o faturamento da empresa nos últimos 2 anos e meio. Família, cônjuges e filhos menores de 21 anos podem acompanhar para você e podem também solicitar autorização de trabalho, ou seja, eles se assemelham um pouco nessa questão ao visto L1. As limitações. Como ele não é um caminho direto para o Green Card, você, no futuro, depois de 4 anos, porque se ele vai ter 2,5 mais 2,5, você tem um total de 5 anos, no 4º ano você pode fazer uma solicitação, ou de um EB2, ou de um EB1, ou eventualmente de um EB1C, dependendo da categoria na qual você foi agregado a essa empresa e quanto tempo você tem de estrutura dentro dessa empresa. Talvez caiba aí um EB1C, dependendo da estratégia do seu advogado de imigração, da pessoa que eu sempre digo, converse com o advogado de imigração da sua confiança. Ou seja, o EB6, na verdade, é o IEP ou o IER, conhecido IEP, né, International Entrepreneur Parole, e ele vai trazer para você a possibilidade de vir para os Estados Unidos sem a necessidade de ter uma empresa brasileira, que é o caso do L1, com um investimento substancial, que é o caso do E2, e aí você vai ter a sua autorização de trabalho e a capacidade de empreender nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles misturaram um L1 com o E2, fizeram uma junção, criaram uma possibilidade de nova injeção financeira dentro dos Estados Unidos através de criação de startups para que você possa ser transferido, estruturar a sua empresa, fazer a empresa ter um faturamento significativo e aí sim, no futuro, aplicar um outro processo para que você possa pedir o seu Green Card. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário nesse vídeo, que muita gente me perguntou sobre o EB6, que eu já vinha falando há muito tempo. Imagino que vai criar uma nova categoria, vem se falando na categoria EB6, eu acredito que ela não vai entrar dentro do hall dos EBs, por ela não ser uma concessão de Green Card, apesar de se chamar EB, né, Employment Based, eu acho que eles vão criar uma nova categoria, ou vai ser chamado simplesmente de IEP, que eu acho que é o que deve ser mantido, deveria ter sido mantido, e não tinha nem ter mais discussão em cima dessa possibilidade, que eu acho que gera muito emprego, gera investimento, traz startup para os Estados Unidos, e é isso que a gente precisa. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.